Fala pessoal, está no ar o Conexão SIC, um bate-papo cheio de ideias, cheio de conexões, que vai trazer muitas novidades para vocês. Fiquem com a gente que vocês não vão se arrepender. E hoje nós estamos aqui com dois convidados muito especiais. Eu estou muito feliz em estar gravando essa primeira edição com vocês. A Ana e o Roberto, a Ana Muracal e o Roberto Moreira. Pode chamar de Robertinho? Pode chamar. Ou Betinho, né, Ana? O Robertinho ou Betinho. Muito obrigada, de verdade. Vocês fazem toda a diferença aqui no nosso ecossistema, né? Pra gente falar um pouquinho de startup. E eu não vou ler, né? Não vou apresentar. Eu quero que vocês se apresentem. Eu acho que isso é mais importante. Ana, vamos conversar por você? Pode ser? Vamos lá. Quem é a Ana? Quem é essa startupeira que Londrina inteiro conhece, que faz toda a diferença no nosso ecossistema? Ai, obrigada, Lu. Antes de tudo, queria agradecer o convite. Para mim é um prazer. A gente é parceiraço do SIC. A gente sabe o quanto que o SIC apoia as startups, apoia a inovação aqui no nosso ecossistema. Hoje eu tenho alguns chapéus aqui atuando no ecossistema. Legal. Eu estou à frente da governança da Redfood, que é a governança da comunidade de startups. Nós estamos no processo de reestruturação. Eu sou startupeira, então Exatamente. eu tenho uma startup que é uma EdTech, a Decola, que já está dia 13, agora faz 3 aninhos. Nossa. Tá na hora de começar. Já tá andando, não tá mais engatinhando. Exatamente. Exatamente. Aquela pressão. Eu também atuo aqui como agente regional de inovação, uma parceria do governo do estado com a Universidade Estadual de Londrina. Faço parte do Conselho Consultivo da Estação 43 e do Conselho de Administração da CTD, da nossa querida CTD aqui. E da meia-noite às 6? Ai, eu tenho que ser mãe um pouquinho e dormir. Né? Não é fácil, né, Ana? Legal, legal. Roberto Moreira, vamos lá. Quem é você? Antes de tudo, agradecer também e falar que quem está fazendo a diferença também aqui é você, tá, Luciana? Obrigada, Roberto. Acompanhe o seu trabalho, vejo o entusiasmo que você faz. Isso é super importante, né? Porque os desafios a gente sabe que são muitos, né? E se não tiver pessoas engajadas e com propósito, o negócio não vai, né? Então, meu sincero, né? Muito obrigada. Agradecimento pelo todo o seu empenho aí, né? Obrigada. Com as startups, com o ecossistema de inovação. Mas vamos lá. Vamos lá em 2013, quando tudo era mato aqui na região. Quando não falava-se de startup. Exatamente, eu nem sabia o que era startup, inclusive. Né? Lá em 2012, 2013, eu e mais 2 amigos fundamos uma startup que chamava adeliveria.com. Essa startup, ela, né, conseguimos um investimento na época, bem pequeno, mas conseguimos. Ela foi incubada, né, na Intec, na incubadora da UEL, e o iFood, né, incorporou essa startup e eu fui depois trabalhar no iFood, fiquei um tempo lá. Depois abri outros negócios em Curitiba, retornei para Londrina em 2019, se eu não me engano. Fiquei 4 anos, né, no poder público como diretor de ciência e tecnologia. E ajudei a gente a bater o recorde no ISS tecnológico, né? Foi o ano que... o meu último ano, né, eu assumi alguns compromissos e o último ano que eu estive lá foi o ano que nós batemos o recorde do programa de arrecadação, né, do ISS Tecnológico. Também a gente conseguiu concluir o Centro de Inovação de Londrina, que é o Tecnocentro, quando eu estava lá. Enfim, vários projetos dentro do poder público. Só que eu falei, eu acho que eu quero voltar a empreender. Só que esse tempo foi muito mais curto do que eu gostaria. Eu montei uma outra startup, né, chamada Wistec, com outro sócio. Essa startup ela já começou com investimento, né? Nós retomamos a Redfood, que é a comunidade de startups, que, né, ela precisava dessa retomada. Só que aí o prefeito atual, né, que é o Thiago Amaral, ele me convidou para voltar para o poder público, para agora estar na CTD, que é a Companhia de Tecnologia. Então eu fiz uma escolha, né, então nós passamos aí a nossa startup para uma empresa de Maringá, a gente fez uma negociação. Então foi meu segundo case de startup. E agora estou de volta no poder público, né, trabalhando com transformação digital, enfim. Então é uma estatal municipal com muitos desafios, mas a cabeça ainda é de startupeiro. Com certeza, não deixa nunca de ser, né? Exato. Inclusive, a Wistec estava dentro do SIC, né? Vocês Exatamente, estavam com as 2 salas lá dentro do SIC, trazendo muita experiência. As startups que estão incubadas dentro do SIC sempre falavam, Lu, a gente quer conversar com o Robertinho, a gente pode conversar com o Robertinho, o Robertinho e o Renan.
Então, assim, vocês fizeram toda a diferença lá dentro. Agradeço também, né, por vocês terem ficado. Não foi muito tempo, mas o pouco tempo que vocês estiveram lá realmente fez toda a diferença. Não, né? Foi um diferencial para nós, tá? Foi uma vitrine, o apoio que você nos deu, que o Sincoval, que o Senac, o Sebrae, enfim, que todos ali, né, nos ajudaram, foi essencial. Tanto que a gente cresceu muito rápido, né? A gente foi para vários colaboradores, 2 salas, né? Então foi uma difícil escolha, mas fica aí registrado o meu agradecimento. E também do Renan, que provavelmente, né, falaria isso, que era o meu sócio, de todo o apoio que vocês nos deram lá. Que bom, fico feliz. E engraçado, Ana, que eu vi o pessoal trabalhando e falava, gente, eles estão crescendo muito rápido, que legal, olha como uma startup dá certo, gente, né? Você tiver o engajamento ali, o apoio do ecossistema, decola, não é verdade? E assim, eu fico muito feliz realmente, novamente, de vocês estarem aqui. E, gente, vocês percebem que o currículo deles é gigantesco, né? Não tinha como a gente começar esse podcast sem chamar vocês dois, sem vocês dois serem os primeiros convidados para estar falando da experiência de vocês. E pegando esse gancho todo que nós estamos falando de startup, como que vocês enxergam hoje? A Ana está dentro da Redfoot, eu faço parte também da governança do comércio, né? Então a gente percebe aí que o ecossistema de Londrina, ele tá né, crescendo cada vez mais ali. E cada vez mais a gente fala de startups, não só da área comercial, mas tem todas as abrangências aí nós temos a startup. E como que vocês veem esse crescimento aqui na nossa região? Ou a Ana, ou o Robertinho, vai lá, Ana. A gente vem percebendo assim que esse movimento vem crescendo nos últimos anos. Eu acho que a pandemia ajudou bastante, né? Essa questão da tecnologia veio com toda a força para suprir algumas necessidades que o presencial não poderia naquele momento. Então isso foi embora tenha sido um momento muito crítico, ele impulsionou alguns setores, e um dos setores foi o setor de tecnologia e, consequentemente, de startup. A gente viu um crescimento muito acelerado. Mas, ao mesmo tempo que houve um crescimento, esse crescimento foi de uma forma um pouco desordenada aqui no nosso ecossistema, principalmente porque houve uma desarticulação da nossa comunidade. E a gente sabe que um ambiente propício para a startup crescer é um ecossistema onde as pessoas elas estão conectadas, onde a gente consegue ter trocas, onde as outras hélices, né, governo, academia, empresas já consolidadas conseguem apoiar esse crescimento. Então, eu vejo que houve um crescimento e a gente está num momento agora de reestruturação para a gente dar o apoio necessário para que essas startups cresçam de uma maneira mais ordenada e tenham o apoio necessário para passar o Vale da Morte, né? Que eu acho que é o maior desafio, o início. Você vê movimentos bem pujantes no sentido de ideatons, hackathons, desafios de inovação de diversos segmentos. E aí o que a gente precisa fazer agora é dar continuidade nessas ideias, né, nesse empreendedorismo que vai surgindo aí nos jovens, ou mesmo no pessoal que já é mais maduro. Tem muita gente madura querendo empreender. Exatamente. E construindo negócios de inovação. Mas o momento que a gente está agora é um momento de colocar a bola no chão, que eu entendo, e reestruturar e organizar esse nosso ecossistema e essa nossa comunidade para potencializar tudo aquilo que a gente vem construindo. E aproveitando, Ana, fala um pouquinho da Redfoot. Então, a Redfoot... O que é governança Redfoot, né? Aproveita e já explica aí para o público. Legal. Então, assim, o ecossistema de inovação de Londrina, ele tem algumas particularidades, né? Nós estamos organizados aí em 12 governanças, algumas setoriais, algumas temáticas. A governança da Redfoot é uma governança temática, né? Ela é transversal para todos os outros segmentos, dando apoio para o crescimento desses segmentos na área de startups. Ela antes não tinha uma governança, mas a gente entendeu para que esse crescimento seja mais sustentável, mais a longo prazo, era importante a gente ter um mecanismo de gestão. Então, nós criamos essa governança no final do ano passado, o Betinho puxou o movimento. Ela é mais nova, né? Ela e não é, né, Betinho? Porque, na verdade, a comunidade, ela vem lá do finalzinho de 2015, 2016. É isso aí, né? Exatamente. Com um movimento puxado por esses mestres aqui. Exatamente. Muito importante. Você vê a importância que foi esse movimento que foi puxado por eles. Trouxe uma série de outros empreendimentos que são importantes hoje para a gente como vitrine. Mas aí, com essa desarticulação, esse movimento perdeu força. Então, o Betinho, vendo o número de startups crescendo, né, e vendo a importância de se reorganizar, ele puxou esse movimento de novo, aí no formato de governança. Até passar a bola para ele contar um pouquinho disso. E aí, para a gente se organizar melhor. Hoje, a governança ela é formada por founders,
de startups de Londrina e região, que se reúnem de 15 em 15 dias para olhar o que está acontecendo, definir ações estratégicas para criar um ambiente favorável, organizado e promissor para o crescimento dessas startups. Mas fala um pouquinho aí, Betinho. Até porque não dá para crescer desestruturado, né? Londrina está crescendo, o movimento das startups está crescendo. Sim. E a gente precisa ter uma base. Né? Exato, Então, assim, lá em 2015, né, quando o iFood nos procurou, a gente sofreu muito, né? Até para achar um contador que entendesse na época o que era startups, né? Quando o iFood nos procurou e começou a oficializar, né, o processo de incorporação, tem um processo que a gente chama de M&A, né, de fusão e aquisição. Então eles vão fazer um processo que chama due diligence, que é fazer uma análise ali do que é a sua startup. A gente não fazia ideia do que era isso, né? A gente não sabia negociar com eles. Você precisava assinar um memorando de entendimento, um MOU, etc. Enfim, éramos, né, empreendedores jovens. Você não tinha ideia do valor da sua startup. Exatamente, né? não fazia sabia, ideia nenhuma. E aí, depois de todo esse processo, né, que aí a gente viu que a gente deveria compartilhar, a gente tinha que ter o dever de compartilhar todo esse conhecimento com outras pessoas. Então, eu e o Marlon, né, Pascoal, a gente resolveu criar a comunidade de startups aqui na região. E aí várias pessoas foram entrando, né, nessa fase. E a Redfood, ela foi uma das comunidades mais conhecidas do Brasil na época, né? Elas faziam muito, a comunidade fazia muito evento, era muito engajada, né? Mas o que aconteceu? Alguns, né, empreendedores, eu coloco eu no processo, cada um foi tocar a sua vida, cada um foi pro seu lado e a comunidade ela foi perdendo o sentido dela. Daí volta agora, né, para 2024, 2025, que eu montei minha startup nova e eu vi o quão ruim é para nossa, né, quando você cria uma startup, ter uma comunidade fraca, né? É muito ruim, né? Então a gente movimentou para retomar isso, né? Para que a gente tenha uma comunidade mais forte, né? E aí quando eu fui pro poder público, né? A Ana foi a pessoa que eu primeiro pensei, né? Para continuar com essa liderança, né? Mas o foco é isso, né, Lu? Uma comunidade fraca, ela é ruim para as startups, então ela precisa estar forte, que é ali que as pessoas trocam informação, né? Então o foco principal é isso daí, fortalecer as startups. Legal, muito legal. E é importantíssimo as startups entenderem e saberem que tem esse apoio, né? Perfeito. Que por mais que a gente divulgue isso, às vezes fica meio ali, mas será que eu tenho acesso? Como que funciona, né? Então é importante saber que nós temos aqui 2 excelentes profissionais, startupeiros, né? Que estão no processo de ajuda realmente das startups, né? E aproveitando já que você está falando, o que você vê, já que você passou por todo esse processo lá atrás, em 2015, era um adolescente ainda, né? Você tinha, Betinho? Quantos anos você tinha? Caraca, que pergunta, 10 hein? anos. 10 anos atrás? 27. Oi, 27? Novinho, já tá na flor da idade ainda, né? Isso aí. Mas assim, pegando toda a dificuldade que você teve, né? Se fosse nos dias de hoje, o que você pode trazer para esse pessoal que está tentando crescer, né? Colocar a startup para funcionar? Quais são os principais desafios que você acha que a startup tem? Tá. Na época, é claro, 2015, os desafios eram muito maiores. Sim. Até porque não falava-se tanto em startup, principalmente na nossa região, né? Hoje, como que você vê isso? Com toda essa rede de apoio que nós temos, a gente ainda percebe que tem muita dificuldade, né? Sim. Você consegue apontar hoje quais são as maiores dificuldades? Olha, eu tenho, né, nesses anos aí, eu tenho algumas opiniões. Primeiro, tem que ser encarado como um negócio, né? Eu acho que é a grande questão, né? Não é uma aventura, né? Inovação, ele é para ter dinheiro, né? Precisa ter resultado, né? Se você constrói um modelo de negócio que você precisa, né, injetar mais dinheiro do que você, né, do que receber no começo, tá tudo bem, mas você precisa ter isso claro e precisa saber de que fonte vem, né? Então uma das coisas que eu vejo é muito mais uma vontade de criar uma ideia, né, tirar ela do papel, do que gerir um negócio, né? Então a primeira coisa que eu falo startup é negócio, tá? E uma segunda coisa que eu coloco você já tem tudo necessário para executar a sua ideia, né? Às vezes a gente se coloca, deveria estar numa capital, deveria conhecer alguém de TI, deveria não sei o que tal, só que assim, a vida é como ela é, né? A gente tem que ver qual ponto que a gente está,
o que a gente tem na mão e se a gente quiser de fato executar, tirar proveito disso e tocar, né? Então, as duas coisas que eu vejo, acredito que é essa questão de postergar sempre, né, de tirar do papel, né, de colocar algumas desculpas, né, de não se dedicar de fato, né, e não encarar como negócio, com hora, com trabalho, né, com entrega, com dedicação, meta, né, com dedicação, né. Um professor meu do MBA que eu fiz lá na USP fala uma frase que me marcou bastante, né, que ele fala assim: o esforço nunca te trai, né. Então, se você se esforçar, pode ser que não vai chegar no momento, na hora que você gostaria, mas se você realmente estiver focado, né, trabalhando, esforçado, uma hora as coisas vão acontecer. Né? Também não estou falando para insistir em coisas que vão dar errado. Exatamente. Né? Mas a gente precisa encarar como negócio. Uhum. E aquilo que a gente sempre fala, a gente sempre escuta, né? A gente teve recente, né, Ana, em Florianópolis, lá no e-commerce, né? No Startup Summit, né? O e-commerce eu fui em São Paulo mês passado. Então, assim, lá, novamente, eu escutei a mesma palavra. Startup, né? Não adianta você querer inventar a roda, né? Não é inventar a roda já tá lá. É você aprimorar aquilo. Então, não adianta querer vir com uma ideia mirabolante. Ser startupeiro ou tenho que criar uma ideia que não existe. Muitas vezes não tem como, né? É aprimorar, é melhorar aquilo que já existe, né? Para que realmente o processo consiga ser replicado, consiga ser colocado no mercado de alguma maneira, né? Exato. Porque senão você perde tempo, você perde investimento para algo que realmente não vai ter um futuro ali, né? Exatamente. Então, eu acho que é um dos maiores erros também, né? Exato. E até o empreendedor descobrir isso, às vezes passou o tempo e ele, né? Então quanto antes ele entender isso, é o melhor, né? Exatamente. E é importante falar também que startup não é coisa só de adolescente, de novinho, né? De forma alguma. Não é. A gente mesmo faz todo ano um evento que se chama Desafio Geros, que é um desafio intergeracional que participam empreendedores, pessoas que querem empreender ou que gostam de inovação. Na última edição tinham crianças de 12 anos que queriam falar de ideias para colocar em prática. E uma senhorinha de 93. Nossa! Que ela veio do Japão, ela tinha recursos e ela não sabia o que fazer com aquele recurso. Ela queria empreender aos 93 anos. Muito legal. Então, empreender não tem idade. Eu acho que o grande desafio, né, complementando um pouco do que o Betinho falou, eu trabalhando muito na área de educação, é essa questão da mentalidade de inovação e esse comportamento empreendedor, né? Eu acho que cada vez mais isso vem ficando evidente a importância disso para você se destacar dentro do mercado, não obrigatoriamente tendo um negócio, mas empreendendo, inovando dentro de uma empresa, numa ação voluntária, numa ação cívica, ou empreendendo dentro de um negócio. É importante que você desenvolva essa mentalidade e essa perspectiva. E muitas vezes a gente vê dificuldade nessa nova geração, né, de perseverar. Eu falo que a gente hoje vivencia a geração do cadarço desamarrado. Quantas vezes você não anda na rua, você não vê os jovens tudo cadarço desamarrado, né? Exatamente. Porque uma das primeiras coisas que a gente ensina no ensino primário ali é a criança amarrar o cadarço. E você fica ali meses ensinando a criança a amarrar o cadarço. Mas hoje o que a gente faz? A gente dá o tênis com velcro, ou com aquele que só você coloca o pé dentro. Exatamente. E é o que a gente faz para tudo hoje, né? A gente entrega tudo muito pronto. Então essa nova geração, ela não tem o prazer de saber o que é ralar e dessa ralação, desse esforço, ter o resultado, né, que você alcança ali, que muitas vezes é a médio e longo prazo. Então eu acho que esse comportamento influencia muito nesse desafio das startups, porque startup é algo muito bacana, é muito legal, desperta o interesse, mas depende muito de perseverança, de velocidade, de colaboração. Você precisa de uma estrutura que todo negócio precisa e algo além, assim, não em termos de recursos, mas em termos de força de vontade, de propósito, firmeza de propósito, porque é velocidade e ralação o tempo inteiro, entendeu? Então, eu acho que o grande desafio hoje é trabalhar esse comportamento dessa nova geração, olhando para os requisitos que um negócio qualquer ou uma startup exigem. Acho que esse é a grande questão. E outra, você falando da gestão, né? Eu lembro muito da tua fala, sempre, quando eu vou fazer os processos de pré-incubação. Que é melhor feito que bem feito, é melhor feito do que perfeito. Perfeito. Então, assim, e nós que já temos, essa é a questão dos mais jovens, mas nós que já temos uma certa idade, já passamos por alguma... Eu, né? Não você, gente. Nós, né? Nós, solitária. Nós, Ana. A gente tem muito dessa questão de querer entregar muito redondo, né? E aí a gente precisa saber equilibrar aquilo, a velocidade, a escala, com
perfeição, né? Acho que é uma palavra que não cabe muito, assim. Então, esse processo de errar, aprender, experimentar e ir aprendendo ao longo da jornada também é algo que precisa ser internalizado para quem vai inovar e para quem vai ter uma startup, entendeu? Então, acho que isso também é um desafio. Totalmente, né? Eu ia até fazer uma pergunta, né? Eu ia perguntar para vocês me trazerem alguns cases de sucesso, mas vocês são os cases de sucesso da nossa região, né? Não tem nem o que falar. Não, realmente, quando fala assim startup aqui na nossa região, não tem como não pensar na Ana Muracal e no Robertinho, não tem como, né? Então, assim, pegando até isso que a Ana acabou de falar, nós estamos lá dentro do SIC, né, Ana, com um projeto de incubação, o Trackstart. Hoje nós estamos com 10 startups incubadas e a Ana é uma das responsáveis pelo projeto, está andando. Nós já estamos indo para a 4ª oficina, se eu não me engano, né, Ana? E eu queria que você falasse um pouquinho, porque, assim, é importante entender, acho que quem está assistindo é importante entender que não é fácil, né? O começo de uma startup não é só ter uma ideia e falar, vou colocar no mercado que vai dar certo. Não é. Então, tem que passar por um processo, né? Então, esse projeto do Centro de Inovação do Comércio em parceria com o Sebrae é um projeto inovador, né? A Ana vai falar um pouquinho melhor pra gente. E as startups que estão lá, nós temos 4 startups que vieram de uma pré-incubação, que elas saíram do hackathon que nós tivemos no ano passado, né? E as outras 6, 2 vieram do hackathon desse ano e outras vieram pelo edital. Então, assim, é importante entender que tem um processo, né, Robertinho? Tem que começar. Eu entendo de venda, eu entendo de TI, eu entendo da parte financeira. A gente tem que unir o esforço e entender que existe o Vale da Morte, né, Ana? Isso. E se eu não passar por esse Vale da Morte, se eu não me preparar, se eu não participar de pré-incubação, de incubação, ou o nome, né, que qualquer nome que tenha, a gente não vai conseguir fazer esse negócio acontecer, né? E esse projeto, para nós lá do Centro de Inovação do Comércio, ele veio assim, com uma pegada diferente, né, Ana? Primeiro que são 10 startups que estão totalmente focadas e voltadas para atender o nosso comércio. E eu acho que 4 ou 5 já estão até faturando ali, né? Elas já estão com clientes, já estão com o projeto rodando. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Como que você vê esse projeto lá dentro do Centro de Inovação do Comércio, até para que outras startups que queiram entrar num projeto de incubação entendam como é que funciona. Eu acho muito bacana assim, a forma como esse projeto foi desenhado, né, em parceria com o Sebrae. Ele foi baseado, toda a estruturação dele nos 24 passos do empreendedorismo disciplinado do MIT, que é uma metodologia que já é consolidada já há alguns anos. E ela é muito bacana porque ela vai para esse público específico, né, que já passou por um processo de pré-incubação, um processo de ideação um pouco mais embasado, e ele já tem um MVP, alguns inclusive já testados, já no mercado, no início, né, de operação. E aí o objetivo dessas startups é colocar isso no mercado para rodar, né? Então a gente desenhou os 6 módulos desse programa, olhando para esse perfil de público específico, né, que já tem um MVP pronto para ser testado, já no mercado, trabalhando muito a parte de definição de segmentação de mercado, a definição do mercado cabeça de praia, por onde que eles começam, depois a parte de fortalecimento, consolidação do modelo de negócio, as estratégias comerciais e de mercado, né, de marketing. E finaliza ainda com a cereja do bolo, que é o módulo de internacionalização, né? Eu acho que uma das coisas também que a gente tem que começar a olhar para as startups da região é que elas já nasçam com uma visão global. Eu acho que o mercado nacional é um mercado gigante, e aí a maior parte a gente se acomoda um pouco, o Brasil é tão grande, por que eu vou pensar lá fora? Mas muitas vezes a demanda está lá fora, né? A minha startup mesmo já tem vendas aqui nacionais, mas já tem contratos sendo negociados na, né, América Latina com mais força. Exatamente. Então, às vezes a gente está olhando só interno, mas tem demandas externas também, e a gente tem que estar preparado para isso. Então, acho que o grande diferencial desse programa é a questão dele ter sido formatado com base numa metodologia já consolidada, olhando para um público específico e tendo esse módulo de internacionalização que dá essa visão global para as startups, né? Legal. Então, está sendo bem bacana. E eles vão fazer um pitch em inglês, é isso? Vão fazer obrigatoriamente um pitch em inglês. E o legal também, que é uma das entregas que a gente vai fazer durante o programa, é que eles montam um playbook. Então, eles têm um playbook de todas as etapas de
de desenvolvimento da startup durante esse processo de incubação. Muito legal. Você teve isso, Robertinho, na sua época? Da Não, deliveria? nem Não, de né? perto, é uma das coisas que eu sentia falta, até por isso que eu quis voltar a empreender, é que eu vejo que agora, não que está mais fácil, mas o ecossistema de inovação de Londrina, ele ganhou uma maturidade que, cara, eu não preciso mais realmente ir para São Paulo, ir para Curitiba, para o Rio, né? Exatamente. Eu consigo ter um bom suporte aqui, né? Então, como eu falei, né? O suporte que você nos deu lá, o Silas, todo o time, né? Ele é primordial porque quando a gente está focando no crescimento, é ruim para a startup estar pensando, né, em instalação, né, em estrutura. Por mais simples que isso seja, se você focar, né, no crescimento, você consegue, né, ir escalando, né? Então o foco do empreendedor de startups, quando ele atinge, né, aquela que a gente chama de Product Market Fit, né? Quando o produto se encaixa com a necessidade de mercado, ele tem que se preocupar somente com a escala, né? E aqui em Londrina, eu falo não na região, mas em Londrina mesmo, tá? Eu vejo que a gente tem aqui o suporte necessário, se for na área do varejo, na área do agro, enfim, outras áreas. Então, na minha época não tinha, mas que bom, né? Que a gente está evoluindo e tem acesso a esse tipo de programa agora, né? Exatamente. E até pegando essa sua fala, né, na visão de vocês, né? Como que a gente pode... porque assim, o que eu vejo hoje? Que os pequenos negócios, os pequenos comerciantes, eles também precisam inovar, né? E o que está faltando para esses comerciantes entenderem que muitas vezes a solução deles pode estar com essas startups? Posso? Vai lá, Robertinho, vai lá. Olha, como que você vê isso? Tem um termo, que é um termo alemão, chamado Zeitgeist. Que é o espírito do tempo. E o espírito do tempo, ele não pede licença. Ele simplesmente vem e toma conta de tudo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está na era da inteligência artificial, né? Então, o varejo, né, no geral, ele tem que se adaptar a essa nova era. Ele querendo ou não, né? Ao espírito do tempo, ao Zeitgeist. Então, hoje, a gente está no momento que o varejista, né, se ele não estiver próximo do que está acontecendo na inovação, né, ele vai ficar defasado muito mais rápido, né? Então eu vejo como uma necessidade de sobrevivência. Ele está próximo das startups, próximo da inovação, ele vê N dentro da operação dele, ele vê N dores e oportunidades que as startups poderiam, né, de fato resolver, né? Então eu vejo que a gente vê alguns saltos durante a humanidade, né, durante a história, né, mas eles estão ficando esses saltos cada vez mais curtos, né? Então o varejista, o empresário como um todo, é a obrigação dele estar entendendo o que está acontecendo e tentar trazer isso para o negócio dele, né? Então por isso que programas assim são tão importantes. E o varejista, aquele que não tem ainda um número de WhatsApp, não tem rede social, que é o básico do básico, Exatamente. Ele já está fadado ao fracasso, né? Exatamente. E imagina daqui a alguns anos não estar atrelado a processos, né, mais tecnológicos como IA, como o e-commerce mais estruturado, né? Então eu vejo como uma questão de sobrevivência deles, né? Estarem próximo do SIC e das startups como um todo. Eu sempre falo, né? Eu amo, assim, a Marta Gabriel, eu adoro as palestras dela. E tem uma frase que ela sempre fala, e eu repito até nas salas de aula, quando eu tô dando aula lá, técnicas de vendas, eu sempre falo. Porque sempre perguntam, né? Nós vamos ser substituídos pela inteligência artificial? Não, você não vai ser substituído pela IA, né? Só que você vai ser substituído por aquela pessoa que sabe lidar com a IA, né? Ou por aquela loja que sabe trabalhar a IA. Aquela loja que tem um WhatsApp, né? Aquela loja que trabalha a humanização com a tecnologia, não é verdade? Exatamente. Então a gente tem que saber lidar com isso, né? E a gente percebe que no último, né, lá em Floripa, no evento, o que tinha de startup para tudo que você possa imaginar, tinha startups, várias áreas, né, Ana? E chamou muito atenção, porque assim, são processos, são projetos que eu posso até falar qualquer, né, Ana? Qualquer comerciante pode ter aquilo, né? Não é algo, mas eu não tenho dinheiro para investir, né? Mas vamos fazer um teste, a gente validar isso dentro da sua empresa. Eu acho que isso é importante, né? Sim, eu acho que não é a questão de recurso financeiro, não né? Exatamente. Para inovação, graças a Deus, a gente
vem numa onda boa de recursos disponíveis para projetos da área de inovação. De novo, eu acho que é a questão do status quo, né? A gente está acostumado, é gostoso ficar num lugar quentinho, né? Exatamente. É muito mais gostoso. E inovação pressupõe mudança. Mudança vai mexer. Crescer dói, eu falo, né? Crescer eu falo dói, pros exatamente. meus mentorados, gente, crescer dói. É. Pode ser para melhor, mas crescer vai doer. Então, aguenta as pontas aí, que na hora que você chegar lá, você vai ver que valeu a pena. Então, acho que a perspectiva de enxergar cases de sucesso, que passaram por esse processo de transformação, de sair da zona de conforto e saber que hoje eles estão num patamar diferente, porque ousaram fazer alguma coisa que nem às vezes é tão disruptiva assim. Exatamente. Né? Mas é uma mudança que colocou ele em outro patamar. Por isso, cada vez mais, eu acho que precisa estar acessível para esses pequenos comerciantes. Mostrar o caminho do que existe de perspectiva, de solução e de como que ele percorre esse caminho. Eu acho que também é papel, eu vou falar a minha culpa do ecossistema de inovação de Londrina, que assim também é nossa responsabilidade dar as mãos para esses negócios que são mais tradicionais e dizer, cara, tem essas possibilidades aqui, você pode chegar aqui, você quer que eu te ajude o caminho, eu posso te dar o caminho. Então a gente vem caminhando nessa aproximação, né? A gente precisa fazer isso cada vez mais. Eu acho que não é uma questão de recurso, não é uma questão da complexidade da tecnologia, mas eu acho que é uma complexidade do ser humano mesmo, de sair da zona de conforto, né? E aí eu sempre fiz assim, porque eu vou mudar, né? É o que você mais ouve. Exatamente. Mas você tem ouvido cada vez menos isso, porque já tá sentindo na pele que se você não mudar, você não tem diferencial, né? Inovação já não é mais um luxo. Inovação está começando a ser algo... uma necessidade. Básica, né? Então, de alguma forma, vai ter que inovar de um jeito simples, de um jeito mais disruptivo. Todas as empresas, de alguma forma... Tanto é que se você ouvir no discurso de qualquer empresa, pode ser uma empresa na área de educação, no agro, sempre no discurso de apresentação tem a palavra inovação, né? Mesmo que aquilo ainda não esteja totalmente implementado, mas de alguma forma aquilo já entrou na cabeça da pessoa de que inovação é importante. Agora só falta o fazer, né? Então... Verdade. E sabe o que eu vejo também? Pegando até pelo que acontece dentro do SIC, né? O SIC a gente pode até colocar que a inauguração oficial do espaço vai fazer 1 ano agora em novembro ainda, né? Então a gente está engatinhando ainda, mas eu vejo assim que o ano passado nós fizemos um hackathon, né? Tivemos lá 18 equipes, vocês participaram, o Robertinho participou, a Ana também. E nós tivemos 2 universidades apenas participando, né? E o ano passado foi difícil até a gente conseguir empresários que autorizassem com que as equipes fossem validar o projeto, né? A gente teve um pouquinho de dificuldade. Esse ano o negócio fez um boom. Nós tivemos 5 universidades participando, nós tivemos 28 equipes cadastradas e a gente percebeu também que os empresários da região, porque a gente faz questão de fazer lá no centro um espaço para ficar fácil para as equipes poderem fazer a validação aonde realmente é necessário, né? E nós tivemos essa percepção que a abertura foi maior. Né? Então a gente percebe que vou pegar o centro porque foi feito lá no SESC do centro, né? Que os comerciantes da área central, eles estão... Opa, pera lá, né? Tem algo bom para mim, tá chegando algo diferenciado aí, né? Já que eu posso abrir, né, para um teste, por que não? É gratuito, não vai, né? Se der certo, ótimo. Se não der, ok, a gente tenta de novo, né? Então eu acho que o hackathon lá do Centro de Inovação do Comércio, o nosso hackathon, ele já fez uma diferença. Né? Ele está crescendo, a gente já está com o próximo agendado para o ano que vem, em maio, né? Então acho que só tende a crescer isso, né? Eu acho que esse hackathon do comércio, ele já tem posso dizer que ele já tem um impacto. Já tem uma tradição. Já tem uma tradição, exatamente. Mas né? assim, a minha percepção também, tá? É só percepção, não tem nada... assim, vamos lá. Nós... fomos fazendo hackathons e ações, etc, né? E é muito ruim, no geral, a gente fazer negócio com aventureiro. Ninguém gosta de fazer isso. Só que as instituições, né, os ambientes de inovação e os empreendedores, eles têm melhorado, né, o approach, né, como eles estão chegando para as empresas. Então isso está dando também um respaldo, uma segurança a mais para o empresário
conseguir aceitar a inovação, né? Porque às vezes ele até quer, mas ele não quer, né, sair do status quo, não quer apostar no aventureiro, e eu super entendo isso, né? Então, quando as equipes chegam mais maduras, com profissionais empreendedores mais capacitados, eles dão mais segurança na ponta e todo mundo ganha, né? Então eu vejo que esse trabalho, todo mundo, né, tá aqui, várias pessoas que a gente lembra também, vem fazendo, né, cada uma a sua parte, mas isso é algo que a gente vai vendo essa maturidade, a gente vai vendo esse reflexo, e é bom para todo mundo, porque as empresas vão ficar mais competitivas, né? A gente vai ter mais talentos na cidade, né? E a gente vai conseguir arrecadar mais com empresas, né, mais saudáveis. Então eu vejo que é um trabalho assim de longo prazo, mas a gente olhar assim alguns anos, a gente, pelo menos para mim, é a percepção que tem um grande salto, tá? Há 10 anos atrás, né, que foi quando você começou, né, 2015, não tinha nada, né? E se a gente colocar, eu tô no SIC vai fazer 2 anos, né? Então a gente colocar cresceu bastante, né? E é como a Ana falou, a tríplice aliança, né, Ana? As universidades, o poder público e o privado, né? Se unir realmente, só tende a crescer. Né? E Londrina hoje ela está no processo de crescimento ali, de inovação, de ideias, com o poder público ajudando muito, né? Divulgando bastante, né? O próprio Alex aí está em todo lugar, né? Como o pessoal fala, o Alex ele se multiplica, né? Ele é onipresente, né? O Alex ele é onipresente, então acho que isso faz toda a diferença. Agora, eu acho que também precisa ter esse aproveitamento, né? Saber utilizar isso aqui dentro, porque também não adianta a startup está decolando, pá, vai lá para fora e faz sucesso, né? Então a gente também tem que ter alguma coisa aqui para fazer com que isso eles permaneçam ou pelo menos saiu de Londrina. Londrina tem que ganhar nome fora também, né? Mas olha que engraçado, né? Pensando nisso que vocês estão falando da evolução, né? Eu acho que o mais difícil é fazer a roda girar. Depois que ela roda, exatamente, ela começa a girar, daí ela vai ganhando velocidade, daí o trabalho é fazer com que ela permaneça girando. Mas nessa visita no Startup Summit eu fui na CAT. E aí eu visitei algumas startups que estão lá residentes. Tem uma startup que ela nasceu aqui em Londrina. Mas ela foi para Florianópolis porque ela entendeu que Florianópolis era um ambiente mais promissor para ela. Ela nem experimentou o mercado aqui. A ideia que surgiu aqui, ele já foi para lá. E agora ele vende para 3 clientes grandes aqui em Londrina. Os 3 clientes dele estão aqui em Londrina. Até pro Festival Internacional, convidei ele para vir. Ele ficou super animado para vir. Não é o dos... É aquele que foi no SIC? Não. Não, ele não fez. Não. Então, eu acho que assim, tem esse movimento e a gente precisa realmente olhar para essa questão da retenção do empreendedor aqui. É claro, ele atuando no mundo inteiro, é isso que a gente quer. Mas que ele permaneça aqui de alguma forma, né? Entregando, devolvendo aquilo que ele recebeu. Mas que a gente vê o movimento das pessoas que foram voltando também. Então, isso é interessante, esse movimento, né? Então, nós tivemos um rapaz, eu não lembro o nome dele, que ele foi no SIC conversar com umas startups também. E foi a mesma coisa, a ideia partiu aqui de Londrina, de uma dor que ele teve, né? Ele sentiu que aquilo era necessário, por que não ter algo assim? Só que ele não conseguiu decolar aqui. Todo lugar que ele oferecia, ele só recebia não. Aí ele foi em uma cidade do interior de São Paulo, começou lá, hoje ele distribui para o Brasil inteiro e Londrina ainda é o lugar onde ele tem menos clientes. Poxa vida. E ele é daqui, né? Então, por isso que eu falo, às vezes a gente precisa abrir um pouquinho mais a cabeça, né? O movimento está acontecendo, né? Nós temos vários hubs de inovação hoje, né? Focados em áreas diferentes, até dentro de universidades, para ações diferentes, mas ainda falta realmente, eu acho que o público principal ainda precisa abrir um pouquinho ali, né? Sim, eu acho que e pensando nisso, se fosse para vocês, assim, o que vocês falariam hoje, assim, se fosse para você dar um atalho para a startup acelerar, né? Que parte que você pularia, Robertinho? Falaria assim, isso daqui realmente não é necessário, pula. Eu perdi muito tempo nisso. Olha, eu pularia eu iria direto ao ponto do que o cliente está precisando, tá? Todo o resto, ele acaba sendo uma perfumaria, né? Então, às vezes a gente fica preocupado, né, em se parecer uma startup e entregar valor para o cliente, acaba ficando em segundo ponto. Então, o ponto que eu vejo, né, e isso é muito difícil porque não tem uma receita de bolo e fica um pouco obscuro, né? Mas o que eu vejo
se o seu sistema, né, ou sua startup, que seja, enfim, ele está entregando valor para o cliente, foca nisso e cria uma máquina de venda e vai crescer. A gente fez isso, por isso que a gente foi crescendo muito rápido. A gente tinha várias coisas de cultura da empresa, missão, visão e valores, que são super importantes, mas que a gente resolveu focar, né, nesse crescimento e na época, né, deu certo. Então, minha dica é exatamente isso. Entender o que o cliente está pedindo, só entrega isso, que o resto vai acontecendo. O resto é consequência. Exatamente. Ana, você com a Decola. Eu acho que eu cometi alguns erros, ainda cometo, graças a Deus, né? Porque a gente vai na experimentação. E eu acho que isso que o Roberto falou é muito importante. Muitas vezes a gente se apaixona pela solução e esquece, né, de qual é a necessidade que levou você a criar o negócio. Exatamente. Então, saber o que é perfumaria, saber aquilo que é essencial ainda é um desafio. Porque, para mim, principalmente, sou formada em administração, né? Sou de uma família de administradores que administraram negócios tradicionais. Então, você tem uma perspectiva do que é gestão dentro daquele modelo de negócio. E gerir uma startup exige gestão, mas existe um tipo de gestão um pouco diferente. Você precisa ter foco. Eu falo que o grande segredo que eu venho aprendendo nesses últimos anos é que startup precisa ter foco. O que você precisa fazer, o que é mais importante, o que é prioritário, você faz primeiro. O resto você vai levando, entendeu? Mesmo que aquele nosso toque de querer que as coisas fiquem muito redondinhas, não é o que acontece. Eu comecei a performar dentro da startup quando eu entendi que eu precisava ter foco. E que o restante, não que não fosse importante, mas que era acessório. E isso acho que até uma ideia legal, uma dica importantíssima para as startups que estão lá no SIC, né? Porque às vezes a gente escuta assim, você não veio na oficina, mas eu trabalho, eu estudo, mas e o foco? O que você quer realmente? Porque não basta ter uma ideia, a ideia ela não vai para frente sozinha, né? Você tem que querer que aquilo aconteça. Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa estudar, né? Mas tem que ter um direcionamento, senão não vai. Então, só para aproveitar essa linha de raciocínio, a Deliveria, nós três trabalhávamos, né? E eu fazia faculdade de economia e a gente trabalhava de noite, né? E não estou recomendando que foi a melhor coisa do mundo, né? Foi difícil, inclusive. Mas que a gente não deixou essas atividades do dia a trabalhar as entregas e o compromisso que a gente tinha um com o outro, né? E com o negócio, né? Então, só corroborando, né, com o que a Ana fala, a gente precisa entender, né, o que de fato vai entregar valor para o seu cliente e focar nisso, né? E focar e ter compromisso com você, né? Se você quer tirar a ideia do papel, você tem que de fato tocar, né? E lembrar que tecnologia sempre é o meio, né? Nunca é o fim. Porque eu vejo, né, só para concluir a linha de raciocínio, as pessoas falando assim, mas eu não vou porque eu não tenho aplicativo ainda, não vou porque eu não sei o quê. Assim, cara, você dá um jeito. E todo mundo acha que inovação é tecnologia apenas, né? Não é. Eu tenho uma ideia, mas ela é um aplicativo. Todo mundo, startup é aplicativo? Não é somente aplicativo. Não é. O próprio Netflix, ele começou com uma assinatura de filmes de DVD. Né? E aí o modelo de negócio foi adaptando com outras ferramentas. Hoje, a esse streaming que a gente tem acesso, é um meio, né, de entregar um modelo de negócio. Então, na prática, a startup é um modelo de negócio, né? E o pessoal tem que tentar, e quando a gente fala, né, de tentar focar no que entrega valor, é exatamente isso. Tentar ter menos amor pelo desenvolvimento que eles fizeram, né? E mais por aquilo que está entregando, né? Exatamente. E mais difícil do que parece. E nem sempre e às vezes você tem que dar um passo para trás. Até o Diego Barreto, que é o CEO do iFood, ele fala isso, né? Os dois eventos que nós fomos, ele deu a palestra e ele sempre fala: o iFood é o que é hoje, porque muitas vezes eles tiveram que dar 2, 3 passos para trás, pensando no cliente, não no ganho, né? E depois o negócio foi crescendo, né? Então é isso, a startup é isso. Você começa, né? Aí às vezes retrocede um pouquinho, vai de novo, aí dá mais 3 passos e assim vai até você deslanchar. Entender, né, que isso faz parte do processo. Exatamente. A gente acha que é uma derrota, né? Até fala passo para trás. Mas na verdade faz parte da jornada. Isso é aprendizado. Toda vez que você erra, você aprende alguma coisa e melhora. Então você tá indo para frente, não tá indo para trás, né? Só que a gente tem a impressão de que a gente está retrocedendo, mas não é. Startup errar faz parte.
O que não pode é você errar e continuar errando a mesma coisa. Insistir no erro, né? Exatamente. Mas você tem que errar e aprender. Então, eu acho que entender que isso faz parte da jornada e que quanto mais rápido você errar, mais rápido você vai escalar, mais rápido o resultado vai vir, fica muito mais leve. No começo é difícil, porque é fácil falar, né? Mas depois que você começa a entender, internalizar isso, fica muito mais fácil de você lidar com a jornada, né? Então é importante. Que é uma jornada longa, né? É uma gente? jornada. Né? Só fugindo, a gente já tá terminando, mas só fugindo um pouquinho. Ana, você ganhou um prêmio recentemente, né, Ana? A gente não pode deixar de falar do prêmio que a Ana ganhou, gente. A Ana é a mulher, assim, mais falada ultimamente na nossa região. Fala um pouquinho do prêmio, Ana. Então, eu tive, assim, a surpresa, a felicidade de ganhar a premiação de Mulher de Negócios do Sebrae, um prêmio que para nossa região aqui é inédito, porque foi na categoria de Ciência e Tecnologia. A gente sabe, né, Lu, a dificuldade que é para a mulher empreender na área de Ciência e Tecnologia. Então, para mim foi uma satisfação, porque eu falo que eu sou fruto desse ecossistema. Eu acho que tem muito do meu trabalho, do meu esforço, mas sem esse ambiente favorável para que eu pudesse prosperar como empresária, como mulher de negócio, dificilmente eu alcançaria esse resultado. E aí agora a gente está na expectativa, porque esse prêmio foi um prêmio estadual, mas ele é um prêmio nacional. Então eu passei para a fase estadual, agora tem o regional e o nacional. Então, já estou feliz com o estadual. Não, mas todo mundo ficou muito feliz. Ana, você é merecedora de tudo, né, Robertinho? Fala a verdade, não tem o que falar. É um exemplo. Quando eu entrei, né, comecei ali no processo para entender, falavam assim para mim, é a Ana, fala com a Ana que ela vai te ajudar. Fala com a Ana que ela vai te falar tudo o que você precisa, né, aprender sobre startup. E uma coisa que eu achei legal também, que esse prêmio ele vem assim muito... eu acho que é natural, né? Muito, assim, durante muitos anos vindo para as mulheres da capital. E aí foi a primeira vez que vem para o interior, na área de ciência e tecnologia. Tinha eu e mais uma concorrente de 2 vizinhos do interior, e o restante também era capital. Então eu acho bacana também ver o interior muito legal, né? Nossa, com certeza. Parabéns. Orgulho total. E ter você lá com a gente no SIC, nossa, não tem noção do orgulho que eu tenho disso. De verdade. Vocês ficou claro, é um prêmio estadual. É um prêmio estadual, gente. Olha, aqui de Londrina. Parabéns. Muito legal. E ó, pra gente terminar, né, não queria ficar falando muito, mas tenho 2 perguntinhas aqui pra vocês, ó. Se vocês pudessem resumir em uma frase ou em uma palavra, o que é ser startupeiro? Porque se a gente fala startupeiro, a pessoa fala, o que é ser startupeiro? Pra vocês, o que é ser startupeiro? Nossa, Lu, que pergunta! Ó, a primeira coisa que me vem à cabeça é ter um propósito muito firme, que você aguente a ralação, porque é todos os dias, é 1 leão por dia, e olhar para o futuro e saber que tem algo melhor ali para você, né? E eu acho que é trabalhar firme, forte, com um propósito forte todos os dias. E olhar para impacto também. Eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção, por que você não abriu um negócio como um modelo, um modelo tradicional? Eu fui para o modelo de negócio de startup porque eu acho que é um modelo que permite impacto. A escala do resultado daquilo que você faz é muito maior. Então, eu acho que é isso, né? Trabalho, propósito, escala, impacto. Acho que são essas palavras que eu resumiria em startup hoje. Legal. Eu, assim, não é uma palavra muito boa, mas eu vou explicar, tá? Pode explicar, vamos lá. Hoje pode tudo. Eu acho que a melhor palavra pra mim é incomodado. Várias pessoas, né, falam assim, Roberto, você é empreendedor e tal, não sei o quê. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa incomodada, né? Porque assim, cara, por que não pode ser assim? Por que não pode fazer diferente? Né? Às vezes vem com uma ideia, a pessoa fala, não vai dar certo, né? Então o startupeiro, pra mim ele tem que ser incomodado, né? Por quê? Porque ele vai receber muitos nãos, né? Vai ter muitos desafios, né? Vai ter que trabalhar bastante, né? Olhando sempre no longo prazo, embora a escala ela aconteça, né, em algum momento, a gente tem que olhar no longo prazo, porque é tudo desafio, tudo diferente. Várias vezes as pessoas vão falar não, né? Então eu vejo que tem que ser uma pessoa incomodada, porque ela vai incomodar, vai mexer com o status quo das pessoas, e ele também tem que estar, né, vai ter que estar incomodado porque ele vai de fato sofrer, né, com isso, né, com essas instabilidades de montar um negócio, né, que é instável, né? Exatamente. Então, para mim, eu gosto, não é, como eu falei, não é a melhor palavra, mas é muito legal. Sejam todos incomodados, sintam-se incomodados, né? Que o negócio vai para frente, né? Adorei. Adorei. Eu acho que o incômodo
faz você se desafiar. Exato, Não é verdade? É um desafio. Exatamente, sair de fato, assim, é bonito saia da falar. zona de conforto. Saia da zona de conforto, é bonito falar isso, né? Não, mas se de fato sair da zona de conforto, você vai estar incomodado e aí você vai ter que crescer, né? Você Exatamente, vai ter que crescer dói, como a Ana crescer falou, dói, né? Exatamente, E uma palavrinha, o futuro da startup é? Ai, Lu, futuro da startup? Das startups. Transformação. Perfeito. Eu tava pensando exatamente nessa palavra, porque é uma palavra só, né, Lu? Eu diria que também é transformação, tá? Porque é um modelo de negócio que eu vejo que tem maior capacidade de transformar mesmo, Exatamente. né? Então eu vou copiar aqui Eu nossa sempre falo que o futuro da startup é ação, é o transformar a ação. É a junção deles, exatamente. É isso aí. Gente, eu quero agradecer muito vocês, de verdade. Obrigada. A gente não poderia começar essa nossa primeira edição aqui do podcast, do nosso Conexão SIC aqui, sem ser com vocês dois. Agradeço de coração, Ana. Obrigado por todo o apoio seu lá dentro do SIC. Robertinho, Betinho, Roberto Moreira, né? Isso aí. Eu acho que você é um nome de verdade. Quando a gente fala em startup em Londrina, todo mundo fala Delivery, às vezes nem sabem que foi o Robertinho, né? Mas muita gente lembra, né? Desde quando eu cheguei em Londrina, Delivery e tal. Então, assim, parabéns de verdade para vocês. Meus sinceros agradecimentos. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Esse é o primeiro episódio apenas. Teremos muito mais por aí, né? Com muitas novidades, muitos eventos que vão estar acontecendo aqui em Londrina. E eu espero todos vocês no nosso próximo Conexão SIC. Muito obrigada, gente. Obrigada, de verdade. Valeu. Beijo pra vocês. Tchau.